Olá pessoal, tudo bem? Leno e Rich aqui da 5W English com mais algumas dicas muito especiais para o teacher. Quais são as dicas de hoje, Rich? Hoje a gente quer falar sobre como você pode se tornar um teacher mais interessante para os seus alunos, para eles se sentirem mais motivados para ir nas aulas. Gostarem de ir nas aulas, né? Gostarem mais de você. A cada dia, né? E a primeira dica é que você deve desenvolver um real interesse pelo seu aluno. Agora, nem sempre isso é fácil, né, Richard? Porque nem sempre a gente se interessa pelas mesmas coisas que os alunos se interessam. E a questão é como que a gente pode desenvolver esse real interesse, né? E uma das coisas que você pode fazer é ficar curioso com relação a alguma coisa que o aluno goste ou alguma área que o aluno entenda. Às vezes ele é expert em algum assunto. Se for um adolescente, às vezes ele gosta de algum jogo. Você não tem necessariamente que gostar daquilo que o aluno gosta, mas você não precisa também mostrar um interesse falso. Quando você desperta uma curiosidade por algo que o aluno gosta e você realmente fica curioso sobre aquilo, você vai fazer perguntas e o aluno vai sentir um real interesse da sua parte naquilo que ele entende ou naquilo que ele gosta de falar, né? Então, essa é a primeira dica. Qual é a segunda, Richard? A segunda dica é sorria, né? Claro, pode parecer óbvio, né? Tem que sorrir para você conquistar as pessoas, ser simpático, mas não é só isso. É você sorrir mesmo quando vocês estão concentrados ali, aprendendo alguma coisa nova, você criar momentos de descontração, momentos de alegria, né, na sua aula. E para alguns teachers, às vezes isso não vem de forma natural. Tem gente que não é assim naturalmente, né? Então, o que você pode fazer para compensar, às vezes, essa sua dificuldade de sorrir, né? A Rich é expert em sorrir, né? Eu estou ouvindo as aulas dela, sempre gargalhadas e sorrisos e tal, porque isso vem de forma natural para ela. Para mim, já não vem de forma tão natural, eu tive que aprender a desenvolver. E como é que você faz isso para gerar momentos de alegria na aula, de sorriso? Traz algum vídeo engraçado, contextualizando para a sua aula, traz uma piadinha, traz um comentário, descubra, né? Às vezes com o tino, com o tempo, a gente descobre o que faz nossos alunos rirem. E daí você traz aquele assunto, aquele comentário, aquela história que eles sempre riem. Você pode promover isso e as suas aulas vão ficar mais alegres, mais descontraídas, e os alunos acabam ficando empolgados para vir para a próxima aula, porque eles saem com uma âncora positiva em relação àquela aula, né? Exatamente. Mas tem mais dicas, né, Wilson? Qual que seria o próximo? Uma outra coisa importante é usar o nome do aluno. Claro que você, como teacher, vai se lembrar do nome dos seus alunos, mas não é só saber o nome, mas utilizar o nome dos alunos no decorrer da aula. Inclusive, dizem que o nosso nome é o som mais doce que a gente pode ouvir, porque é aquilo que a gente se identifica. Então, quando a gente traz isso para a nossa aula também, nosso aluno se sente especial, se sente lembrado, se sente valorizado, né? Porque o nosso nome, como a Rita falou, é o som mais importante que existe, é a palavra mais importante do mundo, né? Então, usar o nome do aluno, mesmo que pareça algo óbvio e parece pequeno, na verdade está fazendo uma grande diferença para aquele momento. É verdade. Né? E a próxima dica é que você deve aprender a ouvir os seus alunos. E qual é aquela dica, Richard, para a gente saber se estamos sendo bons ouvintes ou não? É você prestar atenção quando a outra pessoa está falando, se você só está esperando a sua vez de falar, ou se você realmente está prestando atenção no que a pessoa está dizendo, se você está sendo um bom ouvinte, né? Exatamente. E realmente não vem natural, às vezes você tem que treinar, né? E uma maneira de ser um bom ouvinte é você estar prestando atenção e fazendo alguma pergunta sobre aquilo que o aluno está falando, ou que a outra pessoa está falando, né? Dessa forma, a pessoa sente que você realmente está prestando atenção e ouvindo, né, o que ela está falando para você. E lembrar também que quantas vezes, né, às vezes o aluno vem para a nossa aula e ele está se sentindo sobrecarregado, ele está cansado, ele está talvez passando por alguma dificuldade e às vezes ele está precisando de um ouvido. Exatamente. Quantas vezes eu já tive, você também já teve aulas onde a pessoa assim, nossa... foi quase uma terapia para mim. E muitas vezes foi mesmo, né? Às vezes a pessoa se abriu, chorou, né? E a gente tem que estar ali pronto para poder abrir mão do nosso cronograma para aquele momento e valorizar o aluno, né? Valorizar os sentimentos, a pessoa do aluno. Na verdade, esses princípios andam juntos, né? Se você desenvolve um real interesse pelo seu aluno, quando ele vem com uma carga, com um peso, alguma coisa, você tem que estar ali pronto para ouvir
né? Porque às vezes o aluno nem está pronto para começar a aprender a matéria. Então você tem que ouvir, ajudar ele a aliviar aquela carga, para depois ele estar pronto para você passar. E às vezes é uma aula inteira que vai de você apenas ouvir e estar ali presente para o aluno. E isso faz parte, isso não vai acontecer sempre, são exceções, né? Então, às vezes você vai ter que pensar, olha, eu vou ter que abrir mão da minha matéria, eu faço isso na próxima aula, hoje eu vou apenas ouvir, porque essa pessoa não está pronta para aprender. E daí essa pessoa vai sair se sentindo importante, valorizada, e depois ela vem para as aulas muito mais motivada. É verdade. E uma outra dica que está relacionada a essa também é de você falar em aula e conversar, nas suas conversas no dia a dia, falar sobre assuntos que interessem o seu aluno. Né? Às vezes a gente, gosto de um tipo de música e meu aluno gosta do outro. Então, ao invés de insistir em falar do meu estilo musical, procurar saber sobre o estilo musical daquela pessoa, comentar a respeito, né? Então, se for uma turma de adolescentes, por exemplo, às vezes você vai ter que aprender a falar sobre jogos de adolescentes, músicas de adolescentes. Série diferente. Alguma série, né? Esses dias eu vi a Richard conversando sobre RPG com os alunos. Né? Não entendo nada, mas eu fiz várias perguntas, agora eu sinto que eu entendo um pouquinho. E os alunos se sentem valorizados e aquela aula fica mais interessante para eles. Sim, né? sim. Eles até sabem que talvez você não entende, mas eles gostam de falar sobre aquilo. Então acaba a aula ficando bem interessante. E qual é a nossa próxima dica, Richard? É você fazer os seus alunos se sentirem importantes, né? E a gente pode fazer isso de várias formas, né? Primeiro, se você está praticando todas as dicas ou esses princípios que nós falamos antes, os seus alunos já se sentem importantes. Sim, com certeza. Você, né? Mas você pode ir um pouco além ainda, né? Valorizando as conquistas dele. Elogiando, né? O seu aluno é muito bom numa determinada área, talvez ele não seja bom em todas as áreas, talvez o listening dele não é muito bom, mas ele é muito bom na parte de writing. E aí você elogia aquilo que ele faz, né? Exatamente. Ou ele fez todos os... Ele estudou durante a semana bastante, você percebeu isso, você destacar isso, né? Make a point, né? De falar sobre isso também, porque ele vai se sentir valorizado e importante, né? E isso tem um poder muito grande. Eu tinha um aluno que tinha muita dificuldade de listening, de speaking, e eu dei umas dicas para ele. Chamei ele e disse, olha, é assim que você pode melhorar. E daí, a partir daí, cada pequeno progresso, cada pequena melhora que eu percebia na aula, eu fazia questão de salientar aquilo, de trazer para a turma, olha gente, como o fulano aprendeu ali, olha como ele está pronunciando melhor. E às vezes quando ele ia ler um dos nossos immersions, né, eu dizia, não, você estudou isso antes, né, porque você está pronunciando muito bem. Aquilo foi fazendo ele se sentindo confiante e importante, né, e acabou que na última prova ele tirou a melhor nota da turma, né, então isso foi bem interessante. E outra coisa também que às vezes é possível fazer, claro que você vai ter que ver isso com o seu aluno, mas é você destacá-lo nas redes sociais, por exemplo, fazer um story dele fazendo um trechinho ou falando alguma coisa, né? Esse tipo de coisa também, poxa, o teacher quer me mostrar para as outras pessoas, né? Lembrar do aniversário. Fazer, né, homenagear no dia dele e tal. Então são pequenas coisas, né? E algumas nem tão pequenas, que a gente aprende a fazer, que faz os alunos se sentirem importantes nas suas aulas, e faz eles quererem vir para as suas aulas, e faz eles quererem indicar as suas aulas para outras pessoas, porque eles se divertem tanto e se sentem tão valorizados, né? E a gente sabe que a indicação é uma das melhores formas de conseguir novos alunos, então você trabalhando nesse aspecto, você acaba trabalhando no seu marketing também, porque você está trazendo mais pessoas para estudar com você. Porque você fica marcado positivamente na mente, né, e nos sentimentos dos seus alunos, e a recomendação vai acontecer naturalmente. Sim. Né? Então essas são as nossas dicas para hoje, né, Richard? Era isso. A gente queria muito ouvir de você. Coloca aqui nos comentários também o que você já tem feito para mostrar essa importância do aluno, né, valorização do aluno. A gente quer muito ouvir de vocês também. E antes da gente encerrar, a gente quer dizer que essas dicas foram adaptadas do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem é o autor? É o Dale Carnegie. Dale Carnegie. Isso. Ok? Então, se você quiser aprofundar, leia esse livro. Altamente recomendado. Ok? Então, a gente vê vocês no próximo vídeo. Ok. Bye, bye.